Glória a Deus. Só lembrando os irmãos, terça-feira estaremos orando por missões nacionais, 20h. Quarta-feira, nosso estudo doméstico, terapias no deserto. Irmãos, eu quero convidar você na quinta-feira, principalmente você que está passando alguma luta financeira. O pastor Adalberto pregará quinta-feira, mordomia das finanças. Mordomia das finanças. Venha na quinta-feira, 20h. Estamos já encerrando essa série de mordomia cristã. Na sexta-feira, os jovens estarão orando no aplicativo Meet. E no sábado, haverá o louvorzão confirmado. Pedro, não foi suspenso. Ok, muito bem. Meu tema nesta manhã é lugar secreto. Pai, fala conosco. Nesta manhã, esse culto é teu, esse momento é teu. Estamos aqui separados e consagrados ao Senhor, no dia que o Senhor fez, na oportunidade que o Senhor deu. Te louvamos, te agradecemos por causa da tua infinita misericórdia, teu poder, tua graça, a tua presença e a tua unção. Despedaça todo o jugo, torna o jugo leve e suave. Despeça-nos nesta manhã com esse jugo leve e suave. Em nome de Jesus. Amém. Lugar secreto. Não há uma expressão nítida, nenhuma doutrina, nenhuma teologia explícita falando disso, lugar secreto. Mas, capturando as palavras da Bíblia e a espiritualidade que vem desde o Antigo Testamento para o Novo, podemos definir como lugar secreto a presença de Deus. Estar diante do Senhor, segredando o coração, é se expor na presença do nosso Pai, do onisciente, que já sabe, mas mesmo assim a gente se expõe. É você ter a ânsia de misturar o teu coração com o coração de Deus. Você pulsar pelo encontro com o Pai. A semelhança do apóstolo João, reclinava a cabeça no peito de Jesus, auscultava o coração. Lugar secreto é símbolo de espiritualidade profunda. É comunhão com Deus. Deus dentro de mim, o infinito dentro do finito. Isso significa imanência, Deus vindo. É o mistério da proximidade, como um Deus infinito, eterno, transcendental, potente, onipresente, cabe dentro do coração. É um mistério isso. É Deus se envolvendo comigo, com você, conosco. Aqui se faz um lugar secreto. Aqui se dá a comunhão com o Pai. Vejam os irmãos o que declarou o profeta Isaías.
falando que esse Deus eterno, imanente, cujo nome é santo, conforme nós cantamos aqui, que habita no alto e santo lugar, mas também habita com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Imanência, mas também transcendência. Somos nós indo à presença do Pai. Somos nós pisando na nossa geografia espiritual. Nós não podemos perder o senso. Eu sei, essa palavra é um pouco estranha. Transcendência, a gente não usa no nosso cotidiano, mas é necessário a transcendência. Nós não podemos perder o senso de transcender, de ir. Porque quando nós vamos, somos recriados. Quando nós nos deslocamos, somos formados. Quando nós almejamos a presença do Pai, a presença do Pai fica comunicada à nossa semelhança, à nossa presença. Nós vamos nos tornando filhos e vamos sendo tal pai, tal filhos, conforme a palavra de Deus diz. Geografia espiritual. É você indo para o esconderijo do Altíssimo. Não disse o salmista? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Que faz do Gênesis. Diz o capítulo 3, que na viração do dia o Senhor ia lá. Olha a iniciativa de Deus. Para se fazer revelar. Olha a imanência de Deus. Deus vindo na viração do dia no jardim para conversar com o homem. E quando o homem caiu, Deus continuou no encalço do homem. Aonde você está? Quero ter comunhão, quero me relacionar, quero segredar os meus mistérios. Quero que você adentre a mim, em mim, neste lugar. Desde o Gênesis, na história da fé, Deus chegando para Abraão, Abraão sai para fora desta tenda, olha para as estrelas do céu, quero me relacionar, quero segredar, quero comunicar minhas verdades a você. Comunhão com Deus. Deus é o nosso lugar secreto. Observamos Moisés no Horebe. Deus se revelando a Moisés. Deus novamente indo, falando, eu sou este. Houve ali uma aparição chamada pelos estudiosos de teofania, a chama ardendo na sarça, a sarça não consumindo. E Êxodo capítulo 33. O que os irmãos falam? Quando no verso 18 Moisés falou, eu quero ver a tua glória. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ver a tua face. E Deus falou, olha, ninguém viu a minha face. Esse lugar secreto, nesta profundidade, se o homem ver, ele morre. É muita glória. Mas eis um lugar aqui. Eu vou te colocar na fenda da rocha, fique aí. Vou te amparar com a minha mão e vou passar, e você verá as minhas costas. Moisés entrando na fenda, na brecha, no lugar secreto, para Deus se revelar, para Deus se mostrar. Aí, Deus, na história da fé do Antigo Testamento, através destes momentos, dessas teofanias, de todo o simbolismo,
Parece que Deus falou assim, pera, com base em Gênesis capítulo 3, verso 15, calma, vocês estão querendo me ver, não é isso? Vocês estão curiosos com a minha presença, não é isso? Vocês querem adentrar e saber e colocar os pés numa intimidade comigo, não é isso? Então peraí, eu vou mostrar a minha cara. E vocês vão desfrutar de um lugar totalmente secreto. E Deus mostra a cara em Jesus. Jesus é a face revelada de Deus. Jesus é o único intérprete que mostra a silhueta de Deus. E nós vamos pensar isso através dos escritos do apóstolo Paulo. Fazendo-se semelhante a homens, imagem do Deus invisível, resplendor de toda a sua glória, expressa imagem da sua pessoa. Com o novo advento da graça, nós temos em Jesus este lugar. O Deus invisível se deu em visibilidade na pessoa de Jesus. O Deus inacessível se fez próximo através do corpo de Jesus. O Deus incognoscível, que nós não alcançamos, não somente revelou a sua presença, porque no Antigo Testamento era fagulhas da presença de Deus, mas agora em Jesus não é só fagulhas, migalhas da presença de Deus, mas é a própria essência de Deus. Jesus é a essência de Deus. Jesus é a plena teofania, é a aparição do Deus escondido, do Deus oculto. Conforme cantamos também nesta manhã, Jesus é a Shekinah do Pai. Jesus é a glória do Pai. Os irmãos lembram daquele episódio do sacerdote Eli, quando foi roubada a arca do Senhor, que representava a presença de Deus? O neto de Eli, que nasceu através da sua nora, num parto espontâneo, foi denominado Icabode, ou Icabote, que significava a glória de Deus foi roubada, foi-se a glória de Deus. E em Jesus nós temos a antítese disso, nós temos o oposto disso, nós temos Cabote em Jesus, a glória expressa de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, o rosto de Deus. É a ideia da proximidade, o Deus que chega perto. O Adams falou de acampamento. Jesus veio acampar nessa terra ao nosso lado. Em Jesus nós temos um Deus nômade, beduíno. Em Jesus nós temos o Santo dos Santos. Ele é o Santo dos Santos porque através dele a gente consegue chegar até o Pai. Ele não se fixa nas moradas eternas, conforme o Deus do Antigo Testamento, no âmbito transcendental, além da história, no clima da eternidade. Não, ele veio conosco, Isaías profetizou isso, se chamará Emanuel, Deus conosco. Vai nascer um menino, através da semente da mulher, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele vai ser príncipe da paz. Jesus é a vida de Deus em toda a sua extensão. Jesus é o nosso lugar secreto, porque por meio dele, agente divino, processo de humanização e de espiritualização, por meio dele, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, nele, Jesus, o ambiente, o lugar, o posicionamento, o caminho, para ele, o alvo, a perspectiva, o objeto, o fim em si mesmo.
porque por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. A Ele a glória, o louvor, a honra, a majestade. E Jesus como lugar secreto, irmãos, se fazendo como nós, passando pelos sofreres da vida. Ele responde aos anseios, suspeitas, investigações mais secretas e indefinidas do coração. Vamos observar Nicodemos. Foi ter com Jesus. Quem é que não tem sede de um lugar secreto, a saber, Deus? Em específico, Jesus. Quis habitar, quis presenciar, quis pisar nessa geografia espiritual, quis observar a silhueta, os contornos, sentir o cheiro, ver digitais, tomar impressões, se aproximou, diz João capítulo 3, verso 2, foi ter com Jesus de noite. Quero saber algo a mais. Lugar secreto é Jesus. Não há uma pergunta definida, não há um problema identificado. Não se baseia em nada fixo, específico, mas é movido por dúvidas, por questionamentos, por investigações. E a gente observa isso, essa ânsia no coração de Nicodemos para obter mais de Jesus, dessa geografia espiritual, através das preliminares dele. E ele fala para o mestre, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele está ali em meio às suspeitas, algo meio sinistro, tentando gerar uma pergunta. Foi o suficiente para Jesus. Para Jesus bastava, porque Jesus faz a leitura certa das nossas vidas. E percebeu que Nicodemos galgava a religião, mas estava insatisfeito. Jesus percebeu que ele estava se apoiando nas tendências da religião, mas não no Deus que gerava a própria religião judaizante. Ele estava preso aos sinais, aos efeitos das religiões em si, sinais. Mas no lugar secreto, que é Jesus, entendemos que somente Ele e Jesus estavam ali. Jesus responde para ele, para sanar anseios, suspeitas, mais secretas e indefinidas do coração. E Jesus fala, olha, a resposta não está nos sinais, mas no coração. Jesus como lugar secreto, queridos, não foca em primeiro lugar sinais, religião, esse ambiente material da concretude, do palpável, da literalidade, não. No verso 3, naquela experiência, ele falou, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, para Jesus, lugar secreto é coração, regeneração, é novo nascimento, começa por dentro, a obra é aqui. Jesus está falando para Nicodemos, que a resposta não se dá na religião, mas no reino dos céus. E o reino dos céus que Jesus veio implantar na terra não é de visível aparência.
não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. O convite de Jesus era para que Nicodemos fosse além daquele jogo fechado das religiões ou da religião. Ele estava preso naquele quadrante da herança tradicional, como se tivesse colocado Deus, o Deus do Antigo Testamento, numa caixinha, falando: olha, eu só consigo conceber Deus desta forma, através destas atitudes, com estes comportamentos. E Jesus está falando: ó, Nicodemos, a resposta não está no status de uma carreira eclesiástica, rótulos denominacionais, nomenclaturas clericais. Você é príncipe dos judeus. Você continua com sede. Você continua com fome. Você continua sem entender. Você continua no concreto. Você continua escravo da religião. Você continua com essa vidinha rasteira, espiritualmente falando. Você continua cheio de dúvidas. A resposta está na entrega a Ele. A resposta está em se lançar nele. A resposta se dá pela fé em transcender ao lugar secreto. Para facilitar, Nicodemos, você conhece a história de Israel. Moisés levantou a serpente lá no deserto. É como se Jesus estivesse desenhando para Nicodemos. Deixa eu desenhar para ficar claro para você. Moisés levantou a serpente e houve cura, libertação, saúde. O vírus da serpente que picavam os homens naquele arraial israelita e matava e gerava hemorroidas. Quando Moisés levantou a serpente no cajado e as pessoas olhavam para a serpente, elas tinham o antídoto para sarar. Jesus está falando: o Filho do Homem vai ser levantado na terra. E aquele que nele crer, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Não perecerá, mas terá vida eterna. O vírus do pecado vai ser combatido. O maior problema existencial será resolvido. E isso se dá no lugar secreto que é Jesus. Você tem que olhar nele, você tem que ir até ele, você tem que transcender nele. Esse é o método, e é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, disse Jesus, para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, virando a página, em João capítulo 4, nós temos a samaritana. E como lugar secreto, queridos, Jesus responde aos cansaços das rotinas da vida, aos desgastes processuais do cotidiano. Está ali Jesus em Samaria, no poço de Jacó, e ele burlou a rota que se fazia, esticou a caminhada, quebrou o paradigma geográfico, foi até Samaria, verso 5 de João 4,
fez uma rota mais longa. Quebra um outro paradigma, porque o sol do meio-dia estava ali, e naquele poço de Jacó, uma mulher, e Jesus começa a conversar com ela, e na cultura, homem não conversava com mulher em público. E quebra um outro paradigma, porque só ao meio-dia naquele local, por certo, aquela mulher era rejeitada do seu ambiente cultural, doméstico. Mulher de família ia pegar água no poço às 6, 7, 8 horas da manhã no máximo. E quebra um outro paradigma, porque ele deixou de lado a caixinha religiosa da espiritualidade judaizante, da espiritualidade dos samaritanos. E ele se apresenta agora como a Shekinah de Deus, como o cabode de Deus, como a presença de Deus, como a comunhão de Deus, como a geografia de Deus. E ele pede aquilo que ele tem por excelência. Jesus pede aquilo que ele tem para oferecer, como pretexto. Verso 7, ele falou: dá-me de beber. Ele tinha água. Ele era a água que ele estava oferecendo. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade, no frigir dos ovos, Deus usa muitos elementos como pretexto, só para colocar o dedo na tua ferida. Você quer conhecer alguém que entende de leituras labiais, gesticulações? Você já se deparou com aquele delegado, 3 horas da manhã, terça-feira, delegacia. Ele olha para você, se você mentir, ele já capta os sinais e fala: você está mentindo. Jesus é um scanner melhor do que esse homem que eu acabei de falar. Ele escaneou o coração daquela samaritana e falou: espera aí que eu já vou levar ela para o meu beco sem saída. Dá-me de beber. E ela conversa com ele. Mas ele tinha aquilo que ele estava oferecendo, a ponto no verso 10 falar: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. E aí ele toca no ponto, que desestabiliza, que humilha, aquele pontinho de fracasso. Sabe, numa conversa, quando você percebe que o diálogo, as premissas, os argumentos estão caindo para aquilo que você não quer que falem. Aí você vai disfarçando, você fala: ai, deixa eu no banheiro, eu vou pegar mais um refrigerante, eu acho que eu vou para a cozinha, está calor aqui. Jesus chama o teu marido, a mulher perde o fôlego, porque esse é o ponto que deixa ela nervosa, que tira o fôlego, que desestabiliza, é o ponto de fracasso. Mas irmãos, ela estava ali aonde? Se não no lugar secreto. Ela e Jesus naquele colóquio. E aí Jesus, como lugar secreto, ele se coloca como fonte que sacia toda a sede de alma. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna. Esqueça o poço, esqueça a corda, esqueça o balde, esqueça o cântaro, esqueça a tradição de Jacó. É Jesus contrastando o poço em aquela fonte material histórica de água no concreto, com Jesus que é fonte espiritual e eterna, que de fato abastece a alma de qualquer ser humano sedento. Jesus, como geografia espiritual, Ele faz isso conosco, queridos. Esse café hoje de manhã foi só um pretexto para Jesus te atrair, para Ele colocar o dedo na tua ferida, para Ele colocar o ponto certo nas coisas, para Ele te chamar, te seduzir e conseguir tratar com você nesta manhã. Nós queremos saber de café em primeiro lugar? Claro que não. Nós queremos a água da vida, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a ressurreição e a vida. A minha alma anela pelo Senhor, tem sede de Deus. Mas o esforço para atrair alguns que são atraídos pelo estômago. Vem que tem um cafezinho. Como eu vi essa semana em larga escala, pode aumentar o arroz, mas se aumentar o café, aí vocês vão conhecer um revolucionário nesse país. Aí eu já não me responsabilizo. Se aumentar o café, fica estreito. E aí, queridos, Jesus se coloca como meio de mudança. Irmãos, Ele fala para a samaritana: pare de chorar. Pare de chorar. Pare de cavar cisternas rotas. Poços, sulcos na alma, machucados mais profundos que não resolvem, que não retêm a água, cisternas rotas. A proposta de Jesus é: eu sou a mudança na tua vida. Você bebe dessa água, você volta a ter sede. Se você beber da água que eu lhe der, que sou eu, disse Jesus, é dentro de você, você vai estar abastecida o resto da vida. Esse vazio aí que você está preenchendo com maridos, com sexo, com toque, com prazer, com orgasmos. Esse vazio só é preenchido pela minha presença. Eu sou a fonte. Eu entro em você. Eu alivio essa dor. Eu crio um clima diferente no teu coração. Eu mudo estações de vida. É isso que Jesus está falando. Então, no lugar secreto, não tem como. Jesus lança a isca, nos atrai e nos desmascara. Chama o teu marido. E ela falou: não tenho marido. E ele respondeu: disseste bem, tiveste 5, tentando preencher o vazio da tua alma, dando significado à tua existência com sexo, com homem e tal. Não vai conseguir, nenhum marido é teu. Você está em fracasso na vida, nesta área. Jesus nos atrai para falar verdades, as quais são necessárias, e em primeiro lugar acerca da nossa identidade. Lugar secreto com Jesus tem que ser exposta às vergonhas.
os fracassos, os medos, os conflitos, as dubiedades, as confusões, os impasses. A espiritualidade não aprofunda porque estamos gerando uma espiritualidade de terceira mão, a qual não permitimos que ele aprofunde, que ele toque nos pontos, que ele mostre vergonhas e fracassos. Mas é curativa, libertadora, quando isto acontece. E no lugar secreto a gente não fica com espiritualidade superficial. Se nós chegarmos nesse ponto de sermos desmascarados pelo próprio mestre, de forma secreta, individual, intimista, nós sairemos diferentes. Porque ela começa com a revelação de que ele era homem, depois ela percebe que ele era judeu, e depois ela cai na conclusão, no verso 25, olha, o Senhor é o Messias, e ele falou, eu que falo contigo. Como se ela dissesse, eureka! E aí, e doravante, estava estabelecida uma verdadeira espiritualidade. Nos versos antes, ele fala disso, não é mais nesse monte, não é mais em Jerusalém, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É aí que nós temos que ventilar, existir, pisar, neste solo seguro, nessa espiritualidade. Lugar secreto é Jesus, irmãos. Não fuja deste momento doloroso, nevrálgico, humilhante até, desestabilizador, quando Jesus põe o dedo na ferida. Não fuja. É para a libertação, transformação das nossas vidas. E um terceiro texto é o de Lucas 10. Porque Jesus, como lugar secreto, nos liberta da tirania dos tempos e do tempo. Nós temos ali em Betânia o QG de Jesus, o hotel de preferência dele. Estou falando da casa de Marta, Maria, Lázaro. Jesus se hospedava ali. Da escravidão por parte de Marta e da espiritualidade por parte de Maria. E diz o texto no verso 40 que Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Mas Jesus, no lugar secreto, ele nos liberta da tirania dos tempos e das agendas sufocantes. E parece que Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, podemos passar a vida sem muitas coisas das quais nós nos dedicamos. E parece que Jesus também estava dizendo que quando nós passamos na vida, quando nós analisamos a vida, quando nós contabilizamos a vida tem poucas necessidades reais. Vou repetir. A vida tem poucas necessidades reais. E Jesus, como lugar secreto, e Marta entendendo esta geografia e essa espiritualidade, ela se conectou para receber o verdadeiro ritmo da vida. Não estou fazendo oposição ao trabalho, não é nada disso.
Eu estou falando que nem todo excesso de ocupação é sinônimo de vida abençoada, é isso que estou falando. Eu estou falando que a agenda cheia, lotada, sem espaço para Jesus ventilar e para a gente transcender nele como lugar secreto, tem o shalom de Deus, tem a paz de Deus. Mas Maria parou, verso 39. Marta agitada de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, e Maria quedava-se, ou parou, estava parada. Jesus nesta manhã nos parou. Chega. Você se arrebentou a semana inteira. Chega. Você trabalhou. Pare. Você se esforçou. Calma. Você ganhou. Sente. Você prosperou. Agora, chega. Entre no lugar secreto. Se engaje no ritmo verdadeiro da vida e do tempo. Acerte o teu cronos com o kairos, com a grande oportunidade, com a presença, com a Shekinah, com a glória de Deus. Acerte o teu relógio. Agitados, irmãos, nós não percebemos o verdadeiro ritmo da vida. Você já entrou nessa engrenagem, onde você vai emendando uma semana atrás da outra, um dia atrás do outro, e começa às 5, 6 horas da manhã, e larga 11 horas, meia-noite, e não consegue respirar direito, e no outro dia você coloca aí uma quarta marcha, e vai embora, e deixa a vida me levar, e vida leva eu, e vai tocando o barco, e não para, e não consegue respirar, e não muda a agenda, não abre espaço para o lugar secreto na tua agenda. Você já viveu e desfrutou de um negócio desse? Nós não conseguimos avaliar, ou reavaliar, refletir, meditar, obter revelações de Deus na agitação da vida. A pós-modernidade quer nos infartar. O mundo corporativo quer nos enfermar. O sistema capitalista mundano quer arrebentar nossas famílias, nossos relacionamentos internos, nossos momentos de espiritualidades. As oportunidades de entrarmos no quarto e fecharmos a porta para consagrarmos o sagrado e ao sagrado. Não há espaço para isso. Por isso que Jesus falou: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Acorda, irmão, irmã, você não percebeu? O quanto estamos sendo esvaziados e desovados na agenda ministerial eclesiástica, só o bagaço, porque cansamos a semana inteira. Esgotamos a semana inteira. E é exigido de todos nós esse estilo de vida, com necessidades irreais, com dedicações naquilo que não é tão necessário assim, com
com o marketing de que uma vida abençoada é galgada em posses. Jesus está falando, as interrupções, as pausas, são saudáveis, necessárias, espirituais. Pare. Porque quando nós não paramos, significa que estamos fugindo do lugar secreto, das verdades, do encontro, da vida abundante. Estamos ainda equivocados que fora de Jesus teremos vida abundante. Temos que parar. Parar, irmãos, não é fugir de responsabilidades, não. É tomar um fôlego, é obter forças de Deus, é receber da seiva, que é Jesus, a videira verdadeira. É como que aquela paradinha no posto, combustível, troca de óleo, coloca água aí no motor, balanceia os pneus. É estratégico essa paradinha. Quando a gente sai cantando pneu, a gente sai com fôlego, com fé, com a graça, a gente sai mais confiante, com esperança. Eu ouso dizer que nenhum culto te devolve para o mundo, para a família, para o emprego, da mesma forma que você chegou. Nos devolve diferentes. A gente vai sair daqui nesta manhã com o estômago cheio, mas com a alma abastecida. Glória a Deus por isso. Sem as paradas, o ônus da vida fica cada vez mais pesado. Por isso que o lugar secreto convidou: vem, você que está cansado, sobrecarregado, eu sou o lugar secreto, eu vou te aliviar. Vem. E aí Maria, recebendo direto da fonte. É isso, irmãos. Claro, eu vou te influenciar com a minha espiritualidade, mas você pode beber direto em Jesus. A nossa espiritualidade é direto na fonte. Não tem ídolos, não tem o ungidão, não. Tem crente ainda com mania: pastor, se o senhor pôr a mão na minha cabeça. Eu posso pôr, claro, em posição de mãos, mas você sabe que você pode conquistar isso direto na fonte. A tua espiritualidade é direta com Deus. Do lado de cá, a cruz de Cristo nos nivela. Por isso que digo, pare de idolatrar gente com rótulo nas igrejas. Pare de idolatrar. Apóstolo. Vocês entenderam minha cara? Bispo. Eu sou a estrela da terceira grandeza. Pastor. Vocês entenderam o recado também, né? Deixe de frescura, crente. Eu tenho bafo, chulé e ronco. Que nem você. Que nem o apóstolo. Que nem o bispo. Que nem a bispa. Que nem a apostila. Tem o apóstolo, apostila, né? Conheço. E sei quem sou. Então Maria está aqui aos pés de Jesus, assentada, ouvindo os ensinamentos, conectada direto na fonte. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então está aqui, queridos. Glória a Deus. Maria, no lugar secreto, escolheu a boa nova e viveu a parte boa, o Evangelho.
o Evangelho. E aí, irmãos, diante do Evangelho, a saber Jesus, na presença de Jesus, esse lugar secreto aqui que eu estou aqui simbolizando, o teu queixo cai, você gagueja, você passa a contemplar, você fica na presença dele embasbacado. Quem mergulha nessa intensidade, vive a vida abundante, recebe direto da fonte. Oh, irmãos, não dá quem bebeu dessa água, dessa fonte, Jesus de Nazaré, não dá para beber outra contaminada, não dá. É a boa parte, é a parte boa da vida. E aí, queridos, o nosso principal interesse é o bem-estar espiritual, e não a religião de sucesso, e não a religião da felicidade, e não a religião do prazer, da troca de carro, da troca de salário, da troca de casa, não, da troca de esposa ou marido, não, não queremos essa. Nós queremos a espiritualidade que mexe conosco, que troca o coração, que muda os nossos pensamentos, que confronta os nossos pecados. Lugar secreto, queridos. Busque Jesus. Que mais falaríamos nesta manhã? Os 10 leprosos. Lucas 17. 10 curados. Só um voltou. Quem experimentou o lugar secreto? Ele adorou em voz alta. Ele se prostrou, diz o texto, ele agradeceu, e aí Jesus falou, só este voltou, e este era samaritano, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Oh, aleluia, está vendo a porcentagem? 10 recebem, mas um se converte. Oxalá que você seja esses 10%, você é o dízimo para Deus. Se lance nesse altar, se jogue neste solo. Jesus de Nazaré. E aí o que mais diríamos? A mulher apanhada em adultério. Diz o texto que só ficou ela e Jesus. Aleluias. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. João 8. Oh, labaçu de calabachevia. No lugar secreto, Jesus dilui as nossas angústias imediatas, causadas pelas culpas existenciais ou por Satanás acusador. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ele ministra no lugar secreto, ele e ela. A graça avassaladora do perdão de Deus. Ninguém te condenou. Ela falou, não, Senhor. Nem eu te condeno. Jesus não nos despede com mãos vazias, Ele resgata a dignidade perdida. Vai, não peques mais. E o cego de nascença, estou encerrando. Lugar secreto, segredinho dele com Jesus. Vamos fazer o seguinte, tem muita gente aqui. Vamos só nós dois lá para o poço de Betsaida. E ele foi. Digo, para o lugar Betsaida. Levou fora da aldeia. Aplicou saliva nos olhos. Perguntou, o que você vê? Para enxergar. Jesus faz assim com a gente. Nós precisamos de uma nova unção, porque a nossa visão é muito mercantilista, muito materialista, muito instrumental, muito coisificada. Jesus falou, o que você vê? Ele falou, eu vejo os homens como árvores. Falou, tá bom não. Você tem que ver as pessoas com a visão correta da humanização. Você está vendo as pessoas de forma muito materializada. Vamos aperfeiçoar com uma nova unção na tua vida, o teu jeito de viver.
Olha aí, queridos, se nós não precisamos de uma unção nova de Jesus, hein? Você entendeu aí, meu irmão? Se nós não precisamos de uma unção nova de Jesus, sem distorções, sem sombras, sem miopias, sem desfoques, sem pontos obscuros, a cada unção, a cada presença, a cada comunhão, a cada intensidade, a gente melhora o olhar de um para com o outro. Eu não vejo você como coisa para te usar e amar coisas. Eu vejo você como pessoas para te amar e usar coisas. A unção do Senhor faz isso com a gente. Lugar secreto. Muitos personagens foram frente a frente com Jesus. Que você seja mais um personagem espiritual contemporâneo para vir à frente com Jesus. Estar à frente com Jesus. Caminhar com o Senhor. Vamos participar da ceia. Quero chamar aqui pastor Adalberto. Pode vir Tiago, a Ana, pode vir. Quero orar por eles. O pastor vai ministrar a ceia. Estou sem voz já. Mas o pastor ficará um tempo longe da gente. Ele, o Tiago, a Ana, a irmã Mônica, o Netinho. E antes de passar o microfone para ele ministrar a ceia, eu quero orar por esta família. E quero que você fique em pé agora. Vamos abençoá-los. 6 meses. Vamos orar para ser 6 meses mesmo. O pastor Adalberto vai deixar a gente aqui numa lacuna grande. Então, quinta-feira ele prega. E vamos orar novamente na quinta, mas eu quero orar pelo pastor hoje, né? A igreja tem mais gente, muita oração, muito poder. Vamos orar. Estenda as mãos para